Meio-dia, 22 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. No entrevistado de agora, ele é autor dos livros Controles Internos e Cultura Organizacional, Gestão de Riscos com Controles Internos, Gestão de Compliance e Seus Desafios e Governança, Riscos e Compliance. Esses são alguns dos livros publicados por ele, esses publicados pela Sample Editora, Sample que é uma escola de negócios bastante conhecida. Marcos Assi, consultor da Massi Consultoria e Treinamento. Muito boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Muito obrigado pelo convite em poder participar com vocês aí. Marcos, pegando alguns termos dos títulos dos teus livros, compliance e governança principalmente, quando se falam esses dois termos, para quem não é muito do mundo dos negócios e já ouviu alguma coisa, pensa em um comitê de pessoas engravatadas, com vários números à mesa, de grandes empresas controlando os custos. É assim que funciona? Compliance e governança é coisa apenas para multinacionais, para grandes empresas com milhares de funcionários? Não, nossa, pelo contrário. Na realidade, por menor que seja a empresa, controles internos pode ser implementado para qualquer um e a governança também, porque assim, vamos deixar uma coisa só para deixar bem claro, compliance, né, que se fala tanto, né, e as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender. O que é estar em compliance? Estar em conformidade. Então você imagina uma pequena empresa, né, que começa o seu negócio, ela tem que estar em conformidade, primeiro, com a legislação contábil, com a legislação tributária, e se ela tiver funcionário, com a legislação trabalhista, ok? Certo. Então, ela primeiro tem que ter esse princípio básico e um bom processo com o seu contador, até para alinhamento disso. E depois ela começa a fazer controles internos, por quê? Porque hoje ela tem colaboradores, o que eles estão fazendo, tem que ter relatório, tem que ter indicadores, né, de resultados, porque senão a empresa não sabe se ela está tendo resultado, quanto que vende, quanto que tem de evolução, quanto que tem de inadimplência. E aí ela vai formando uma estrutura para poder fazer a própria governança, que são os sócios determinando a estratégia do negócio, né, criando uma forma de gestão, onde ele começa a ter uma melhoria, porque o grande problema é o que nem o Sebrae já vem falando há muito tempo, né, que muitas empresas são criadas, e em 2 anos, 60%, se não me engano, 70% delas acabam morrendo. Por quê? A pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas ela não tem bom processo de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão de resultado, como fazer marketing. Então, por exemplo, até um exemplo clássico para você. Muitas empresas, agora com a pandemia, nunca pensaram em fazer o tal do delivery. Agora, como ela não pode abrir o comércio dela, ela correu atrás agora para se inscrever. E como que eu faço o meu controle? Então, eu tenho que ter um bom processo de tecnologia, eu tenho que ter alguém fazendo, eu tenho que começar a criar indicadores para melhorar a gestão. Então, eu acho que, às vezes, as crises também criam empresas melhores, tá? Numa empresa familiar, por exemplo, que eu até usei esse exemplo antes de ir para o intervalo para chamar para entrevista. Empresas familiares, via de regra, começam como? Com uma pessoa que teve uma ideia e, como tu acabou de citar, uma pessoa ótima tecnicamente, que aí a empresa vai crescendo, aí às vezes entram os filhos na gestão, às vezes não, mas continua o fundador ali tocando e com aquela ânsia de tocar pela própria cabeça e de ter os seus próprios controles, não profissionalizar tanto a questão administrativa e financeira. Quais são as dificuldades que esse tipo de empresa tem para essa transição e como fazer essa transição? Como fazer o processo de tirar um pouco das mãos do fundador, de uma pessoa centralizadora, o controle da empresa, para ter esses procedimentos mais técnicos? Arthur, vou usar uma palavra do seu questionamento, profissionalização. Tá? Eu acho que assim, as pessoas, por melhor que a empresa seja, eu já fiz muito trabalho para empresa familiar, né, em que os pais deixaram a diretoria, criaram um conselho consultivo e os filhos assumiram a diretoria. Mas essa transição demorou muito, até porque é difícil, né, a pessoa que fundou a empresa, ela largar um pouco o osso, que a gente brinca, né, que ele faz parte da vida dele, todo esse processo, que é difícil ele largar essa questão da empresa. Então, o ideal
é que você tenha bons profissionais e, às vezes, em certos casos, capacitar os seus próprios familiares para isso, sabe? Botar os seus familiares para serem as pessoas para poder fazer a gestão e lembrar, né, que uma empresa ela tem que ter um processo de sucessão. As pessoas elas têm que passar o bastão para outras e aí você começa a criar controles internos, mapear os processos, entender como a empresa funciona e esse pessoal tem que fazer prestação de contas desses indicadores, tá? Então é uma coisa primordial, não importa se a empresa é familiar ou não, mas ela tem que ter profissionalização, ela tem que ter um modelo de gestão adequado, entender o que a empresa faz, aonde ela está, sabe? Uma coisa que a gente fala muito é que às vezes as empresas não têm planejamento estratégico, ela não tem um bom fluxo de caixa e isso acaba impactando quando a empresa ela está vivendo sempre, na maior parte, né, da vida dela, com caixa sobrando, e agora, nesse momento, né, que nós estamos passando pela pandemia, onde muitas empresas agora estão com dificuldade, elas vão perceber que ela não melhorou a estrutura, não trouxe uma profissionalização na gestão, sabe? De fazer projeção, de fazer um orçamento. E não tem tamanho para isso, Arthur, sabe? É um primordial, pode ser a empresa menor que seja, tem que ter um orçamento. Quanto que eu tenho, quanto que é meu faturamento, aonde eu posso, ter uma planilha de custos, sabe? E isso é o que favorece qualquer empresa, independente do seu tamanho, porte, complexidade e volume. E tem como fazer isso sem grandes custos, porque a profissionalização normalmente envolve custos, contratar alguém gabaritado para isso, alguém formado para isso, um escritório de contabilidade. Como é que, pensando de novo nas pequenas empresas, qual é o jeito mais barato, ou pelo menos inicial, de ter esses controles internos? Contratando um sistema de gestão? Tem planilhas já prontas para isso? Como é que faz? Então, aí, vamos lá. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender o negócio como funciona, tá? Entender melhor os teus processos, saber como que funciona a informação, criar relatórios de controle, sabe? De controle de vendas, de controle de inadimplência, dos seus controles de estoque, do controle de banco, fazer projeção e assim... Óbvio, tem certas questões pelo tamanho da empresa, às vezes é sempre essencial que você busque no mercado alguém que tenha esse know-how para te auxiliar. Só que assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem empresas que vêm e querem implementar um modelo, a consultoria quer implementar um modelo dela dentro da empresa. Então assim, é mais ou menos que a gente pegar um grande depósito de material de construção que tem um fluxo absurdo de movimentação e querer implementar esse processo num depósito de bairro, né? Certo. Então você tem que fazer conforme o modelo, conforme o tamanho dessa organização, como implementar essas questões. Então assim, se a empresa é pequena, né? Hoje tem o Sebrae, tem um monte desses apoios para empresas pequenas e tem muitas consultorias que auxiliam muito, né? Nessa questão. Assim, a gente tem a nossa consultoria, a gente faz muito isso para muitas empresas, de mapear processo, criar procedimentos, políticas, até porque, dentro do que a gente fala de compliance, daqui a um tempo, né, muitas das empresas que não tiverem políticas internas, um código de conduta, procedimentos estabelecidos, não vão poder prestar serviços para muitos dos seus clientes, entendeu? Então, a estrutura ela tem que determinar o que a empresa quer fazer e ela tem que entender que ela precisa ter. Só que, assim, ela tem que ir por etapas, mapeando processos, implementando controle, criando regras e, com isso, depois fazer gerenciamento de risco. Isso não acontece com um passe de mágica, né? Eu até brinco outro dia que o cara queria que eu, em uma semana, implementasse um programa de integridade e gestão de risco na empresa dele. Eu falei assim, amigão, eu não sou o Harry Potter, né? Eu não chego com a minha varinha lá e grito riscardo leviosa e sai todos os riscos da empresa voando e entro nas gavetas. Não é assim que funciona, né? É uma questão de ter conhecimento dos processos, entender o que a empresa é, o que a empresa faz, aonde ela pode chegar e como ela quer chegar, né? Então é tudo etapa. Tem uma etapa para fazer cada uma delas. Marcos, para fechar,
um dos seus livros, Controles Internos e Cultura Organizacional. A gente estava falando muito aqui de procedimentos, o que fazer e tal. Como é que a cultura organizacional entra nesse processo? Como é que, depois de definir o que precisa ser feito, como deve ser feito, engajar as pessoas que são responsáveis por isso? E também eu quero saber da atuação de quem não é, do setor de produção, por exemplo, do setor comercial, como engajar a equipe a manter esses procedimentos para que o controle seja o mais minucioso possível. Então, a questão da cultura organizacional, que a gente até colocou na questão do livro, porque é o seguinte, nós não fomos criados no berço a fazer controle, né? Então, todo mundo acha que quando você implementa controle interno, procedimentos, instruções de trabalho, você está burocratizando o processo da organização, né? E eu sou da opinião seguinte, eu só vou burocratizar uma coisa que eu escrevo, você tem conhecimento dela. Então, as pessoas, elas têm medo do desconhecido. O que é desconhecido? Elas não sabem o que é controle, elas não sabem o que é gestão, ela às vezes não tem noção por que o cara da contabilidade cobra tanto dela, porque ele tem todo um processo de controladoria que tem que ter informação, tem que ter nota, tem que ter contrato, tem que ter recibo, tem que ter um fluxo operacional de aprovação, né? Então, as pessoas, elas precisam entender que a gente tem que seguir regras, né? Por exemplo, a gente fala, eu lembro há um tempo atrás, eu estava em Joinville prestando serviço numa empresa, e o presidente da empresa falou assim, o meu cliente pediu para implementar uma política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Isso não é só para banco? Eu falei, não, isso é uma lei federal. Então, por ser uma lei federal, ela serve para qualquer empresa. Então, se o seu cara de compras pagar propina para alguém para poder fornecer material, para poder fazer alguma coisa, você está descumprindo a regra. O teu comercial tem que entender quais são as regras para que você não acabe atrapalhando a empresa, oferecendo propina para alguém ou fazendo alguma operação ilícita que cause esse problema. Então, a cultura organizacional é quando você convence as pessoas a fazer aquilo que a empresa espera dela e elas estejam em conformidade com as leis, com as regras e não coloquem em risco a organização. Basta ver o que aconteceu com as empreiteiras com a Lava Jato, né? Muitas empresas, elas tinham um modelo de negociação e acabaram, praticamente muitas delas, quase quebrando ou em recuperação judicial, porque simplesmente descumpriram boa parte da regra. Então, faltou uma cultura, que o pessoal fala muito, eu não gosto muito de termos em inglês, mas vou ter que usar, que é o top of down, né, que vem de cima para baixo. Mas se o topo não faz correto, como que o pessoal abaixo vai seguir? Então, eu acho que a cultura é implementar controles, criar indicadores, criar uma melhoria de informação em que a diretoria e a alta administração possam tomar decisões baseadas em informações que sejam fidedignas, que sejam garantia que ele está tomando a decisão correta. Então, assim, é fazer com que as pessoas estejam dentro da conduta, da ética, e principalmente uma coisa que não está escrita em papel nenhum, chama-se caráter. Marcos Assi, muito obrigado pela entrevista. Tenha uma boa tarde, bom trabalho. Ô Arthur, obrigado, agradeço a oportunidade. Precisando, já sabe onde me achar. Sei sim. Marcos Assi, nosso entrevistado aqui, ele que é da Massi Consultoria e Treinamento e ele que é autor de diversos livros sobre controladoria, sobre governança e também sobre cultura organizacional. Um resumo do currículo dele, 35 anos de experiência, ele trabalhou no Banco Toyota do Brasil, no Banco BBA, que é o atual Itaú BBA, também no Banco ABC Brasil.